Fala galera, beleza? Hoje vamos dar continuidade aos nosso diálogo sobre naturalismo, realismo, falando de Machado de Assis e Eça de Queiroz, os grandes ou os primeiros críticos do romantismo no Brasil e em Portugal. Nas aulas anteriores a gente falou um pouquinho do contexto histórico do realismo lá em Portugal e como influenciou no Brasil. E hoje a gente vai falar um pouquinho desses dois críticos ao romantismo, dois defensores do realismo e que acabaram criticando o romantismo em suas obras, em suas exposições abertas, né, ao público. Começando então falando do Machado de Assis, que é o representante do Brasil, o grande crítico do romantismo no Brasil. Lembrando que Machado de Assis vive as duas fases. Ele vive a fase romântica e vive a fase realista. Na fase realista é quando ele se descobre como grande escritor. Então eu fiz um breve resumo da vida de Machado de Assis e trouxe alguns aspectos que ele critica, principalmente na obra Memórias Póstumas de Brás Cubas, o romantismo. Mais adiante, em outras aulas, nós vamos falar pouco mais de Machado de Assis. Então, a aula de hoje é falar de Eça de Queiroz, Machado de Assis, que são e a crítica de cada um ao romantismo, e começar a falar dos primeiros escritores realistas em Portugal. Ok? Começando então. Machado de Assis, tá? Machado de Assis, então ele nasceu em 1839 e acabou falecendo em 1908. É um dos maiores representantes da literatura brasileira, quiçá o maior escritor da literatura brasileira de todos os tempos. É o fundador da Academia Brasileira de Letras, é o escritor que ocupou a cadeira de número 1 da Academia Brasileira de Letras. Essa cadeira está vaga até hoje, porque ela é exclusiva de Machado de Assis, nosso grande escritor realista, podemos dizer assim. Então, foi o responsável por inaugurar o realismo no Brasil, que teve como marco inicial, como a gente já falou em outras aulas, a obra Memórias Póstumas de Brás Cubas, que foi publicado justamente em 1881. Além disso, Machado deixou um conjunto vasto de obras. Foi contista, cronista, jornalista, poeta, teatrólogo, além do que é o fundador da cadeira de número 23 da Academia Brasileira de Letras. Machado de Assis, cujo nome completo é Joaquim Maria Machado de Assis, nasceu no Morro do Livramento, no Rio de Janeiro, no dia 21 de julho de 1836. E aqui eu trouxe uma fotinho dele. Pessoal, tem um site, tá? Esse site ele é mantido pelo governo brasileiro, pelo MEC, que tem toda a obra de Machado de Assis disponível. Esse site eu vou compartilhar aqui o site para vocês terem uma visão. É esse site aqui, ó. O site é só procurar no Google ou digitar machado.mec.gov.br e aí vocês vão ter toda a vida e obra do Machado, inclusive com vídeos, o Machado na rede, obras do autor, a biografia, a cronologia, todas as obras completas, ó. Vocês podem ter, ainda está dividida por gênero, né? Romance, conto, poesia, crônica, teatro, crítica, miscelânea, ó, conto. Se a gente clicar, vai estar aqui ó, todos os contos em PDF para vocês baixarem gratuitamente, ok? Muito interessante esse site, machado.mec.gov, e será muito útil para vocês, para quem quiser conhecer a obra de Machado de Assis, principalmente nós que estamos estudando neste momento o realismo no Brasil e em Portugal. Continuando então, aqui nós vamos perceber que Machado de Assis ele era filho, né, de pessoas humildes, vem de uma família humilde. Ele era filho, né, de uma açoriana, Maria Leopoldina Machado de Assis, e o pai era um pintor, tá? E a mãe lavadeira. Deixando claro, pai pintor, mãe lavadeira, ele fica órfão de mãe muito cedo
e por isso ele acaba sendo criado pela madrasta. Mais tarde, em 1851, ele acaba ficando órfão de pai também, o seu pai falece. Sem recursos para estudar, era um autodidata. O que significa isso? Significa que ele aprendeu o ofício dele, ou aprendeu tudo o que ele fez na vida sozinho. Ele mesmo procurando, estudando e se aprimorando. E um detalhe bem curioso, com apenas 14 anos de idade, ele publica o primeiro soneto. Tá? Um primeiro soneto ele consegue publicar num periódico dos pobres, que era um jornal da época, em 3 de outubro de 1854. E em 1855, seu poema Ela é publicado na revista Marmota Fluminense, que era uma revista bem mais conhecida e de valor literário. Pessoal, 14 anos ele já começou a publicar seus primeiros sonetos, ou seja, pela grandeza, não é algo que foi treinado. Machado de Assis ele tinha o dom de escrever, ele nasceu com esse dom. Fascinado por livraria e tipografia, em 1856 torna-se aprendiz de tipógrafo na Tipografia Nacional. 2 anos depois, em 1858, já era revisor do Correio Mercantil e, em 1860, redator do Diário do Rio de Janeiro, cargo que aceitou a convite de Quintino Bocaiúva. Machado escrevia para a revista O Espelho, a Semana Ilustrada e o Jornal das Famílias. O primeiro livro que publicou foi a tradução de Queda que as Mulheres Têm para os Tolos. E, em 1864, com 25 anos de idade, publicou o seu primeiro livro de poesias, Crisálidas. Ainda foi promovido a diretor, mais tarde, a diretor do Diário Oficial, e em 1869 casou-se com Carolina Augusta Xavier de Novaes, senhora portuguesa que lhe ajudou na revisão de livros e com quem esteve casado durante 35 anos. A esposa, Carolina, foi uma grande impulsora, podemos dizer assim, na carreira de escritor dele, porque ela incentivou e ajudou ele muito na publicação, na revisão e na organização das suas obras. Em 1872, publicou Ressurreição, seu primeiro romance, e em 1873 torna-se o primeiro oficial da Secretaria de Estado do Ministério da Agricultura, Comércio e Obras Públicas. Continuou escrevendo em jornais e revistas. Seus escritos eram publicados em folhetins, que era um método clássico. Essa primeira fase de Machado de Assis, deixando clara, é a fase romântica, a fase que ele mesmo colocou como fase comercial, que era obras que eram feitas para serem vendidas, para agradar ao público. E o que acontece? Ele vai se achar como escritor quando ele publica uma das suas obras-primas, que é Memórias Póstumas de Brás Cubas, em 1871, e inaugura um novo marco na literatura brasileira, que inaugura o realismo no Brasil. Memórias Póstumas de Brás Cubas, ao lado de inúmeras outras qualidades, apresenta uma narrativa absolutamente inovadora, além de uma interessante revisão da sociedade atual. Uma das críticas mais eficazes e que nos interessa particularmente por opor o realismo nascente à escola anterior, ao realismo nascente à escola anterior, que é o romantismo, está no capítulo em que Brás, o personagem narrador, se descreve aos 17 anos de idade. Observe como é que Machado de Assis faz essa descrição de Brás aos 17 anos de idade. Ele fala assim: ao cabo, era um lindo garçom, lindo e audaz, que entrava na vida de botas e esporas, chicote na mão e sangue nas veias, cavalgando um corcel nervoso, rijo, veloz, como o corcel das antigas baladas, que o romantismo foi buscar ao castelo medieval, para dar com ele nas ruas do nosso século. O pior é que o estafaram a tal ponto que foi preciso deitá-lo à margem, onde o realismo o veio achar, comido de lazeira e vermes, e por compaixão o transportou para os seus livros. Observem a crítica que ele faz uma crítica que ele faz ao romantismo em uma obra realista, que ele observa
essa questão da modificação de um estilo para o outro. Então, ele mesmo escreve na obra Memórias Póstumas de Brás Cubas uma crítica ao realismo, dentro de uma obra que marca o início do realismo no Brasil. O romantismo sendo criticado dentro de uma obra realista. Ainda, quando ele descreve, né, a sua amante, ele fala assim: não digo que lhe já coubesse a primazia da beleza entre as mocinhas do tempo, porque isto já não é romance, em que o autor sobredoura a realidade e fecha os olhos às sardas e espinhas. Mas também não digo que lhe maculasse o rosto nenhuma sarda ou espinha. Não, era bonita, fresca, saía das mãos da natureza, cheia daquele feitiço, precário e eterno, que o indivíduo passa a outro indivíduo. Para os fins secretos da criação, era isto Virgília. E era clara, muito clara, faceira, ignorante, pueril, cheia de uns ímpetos misteriosos, muita preguiça e alguma devoção. Devoção, ou talvez medo? Creio que medo. Observem a crítica novamente ao romantismo, que ele diz claro que não é aquela perfeição descrita no romance romântico, mas sim a questão de como é descrita a personagem de modo realista, que ele fala, não era bela, mas também não era feia, ela tinha sardas e espinhas. Isso é uma descrição realista, é mostrar como realmente acontecia e como realmente era, porque um dos marcos do realismo é tentar mostrar a sociedade como ela é, não só a sociedade, mas os seus personagens também. Então, para não chocar os leitores, o narrador não já advertia que isto não é um romance em que o autor sobredoura a realidade e fecha os olhos a sardas e espinhas. Outra passagem nesse romance ainda merece destaque. No capítulo em que Virgília se despede de Brás e parte para o norte. No capítulo seguinte, o narrador confessa que não sentiu grandes emoções e aproveita para transferir outra estocada ao cambaleante romantismo e seus seguidores. Ou seja, ele dá uma outra alfinetada ao romantismo que já está em decadência, já está digamos assim, quase sendo extinto esse estilo literário. Quando ele menciona o seguinte, tá? Que algumas obras dele, e ele fala: não se irrite o leitor com essa confissão. Eu bem sei que, para titilhar-lhe os nervos da fantasia, devia padecer um grande desespero, derramar algumas lágrimas e não almoçar. Seria romanesco, mas não seria biográfico. A realidade é pura. A realidade pura é que eu almocei como nos demais dias, ou seja, ele faz uma nova crítica do realismo ao romantismo, porque ele diz que o romântico seria deixar de almoçar, não ter fome, ficar sofrendo, porque a amada se despediu e foi para outro estado com seu marido, sua amante, né? Amada e amante. Mas não, para ele foi algo normal, não sofreu, almoçou normalmente, fez o que tinha que ser feito naturalmente, que é uma característica realista. E no slide anterior, voltando aqui, eu trouxe aqui uma foto de Memórias Póstumas de Brás Cubas na íntegra, que é a obra na íntegra, que vocês podem encontrar no site que eu compartilhei agora há pouco, mostrei o acesso. Trouxe aqui uma adaptação da obra Memórias Póstumas de Brás Cubas em quadrinhos, para começar a entender essa obra, e para, digamos, os que não apreciam tanto a literatura, que é uma pena a leitura e a literatura, eu trouxe a capa do filme Memórias Póstumas de Brás Cubas, que vai dar também uma boa noção para vocês da história em si. Certo? Falando agora entrando em Eça de Queiroz, que é o crítico do romantismo, mas aí lá em Portugal. Então, Eça de Queiroz. Eça de Queiroz foi um dos mais importantes escritores do realismo português, sendo considerado o maior representante da prosa realista em língua portuguesa. Além de escritor, exerceu também a profissão de jornalista e advogado. Esse é Eça de Queiroz. Deixa eu tirar
a minha imagem aqui para mostrar para vocês o Eça de Queiroz. Além disso, José Maria de Eça de Queiroz nasceu em 25 de novembro de 1845 em Póvoa de Varzim, cidade localizada ao norte de Portugal. Era filho do brasileiro José Maria Teixeira de Queiroz e da portuguesa Carolina Augusta Pereira de Eça. Seguiu os passos do pai, magistrado e par do reino, e foi estudar Direito na Universidade de Coimbra, graduando-se em 1866. Além disso, chegou a exercer a profissão de advogado e só mais tarde de jornalista na cidade de Lisboa. Além disso, entrou para a carreira política, sendo nomeado administrador do Conselho de Leiria, cônsul de Portugal em Havana, cônsul de Westcastle, na Inglaterra, e cônsul de Portugal em Paris. Já em Paris, em 1866, casou-se com Emília de Castro Pamplona Rezende, com quem teve 4 filhos, Alberto, Antônio, Maria e José Maria, e faleceu em 16 de agosto de 1900, em Paris, aos 59 anos de idade. Eça de Queiroz foi um inovador na prosa realista portuguesa, ao criar novas formas de linguagens, neologismos e mudanças na sintaxe. Recebeu grande influência literária do escritor francês Gustave Flaubert, e se afastando dos modelos clássicos. De maneira geral, sua obra aborda temas simples e do cotidiano, as quais estão permeadas na ironia, no humor e, de vez em quando, no pessimismo e na crítica social. Além disso, tá, vale lembrar que no início do realismo em Portugal esteve marcado pela publicação do romance O Crime do Padre Amaro, que também tem disponível em filme para os que têm preguicinha de ler a obra em si. Ao se afastar da ideologia romântica, Eça de Queiroz faz uma dura crítica aos valores da burguesia portuguesa e da corrupção da igreja. Mais tarde, Eça de Queiroz escreveu diversos romances no qual enfatiza a questão da hipocrisia da burguesia aliada à análise psicológica das personagens. Um exemplo notório está na obra mais conhecida, que é O Primo Basílio, publicada em 1878. Maior nome da narrativa realista portuguesa, Eça de Queiroz também se posicionou em relação à passagem do espírito romântico para os novos ventos realistas. Em cartas e comentários sobre seus romances, assim escreve: o que queremos nós do realismo? Fazer quadro do mundo moderno nas feições em que ele é mau, por persistir em se educar segundo o passado? Queremos fazer a fotografia, e é quase a dizer a caricatura do velho mundo burguês, sentimental, devoto, católico, explorador, aristocrático. Ainda, a minha ambição seria pintar a sociedade burguesa, tal qual a fez a Constitucional desde 1830, e mostrar-lhe como um espelho que triste país eles formam, eles e elas. É o meu fim nas cenas da vida portuguesa. É necessário acutilar o mundo oficial, o mundo sentimental, o mundo literário, o mundo agrícola, o mundo supersticioso. E com todo o respeito pelas instituições que são de origem eterna, destruir as falsas interpretações e falsas realizações que lhe dá uma saciedade pobre. Não lhe parece que não lhe parece você que um tal trabalho é justo? Eça Queiroz publicou esse excerto de texto, tá, na obra O Primo Basílio, que foi publicada há muito tempo, aqui uma reedição de 2004. Tá? E aí agora a gente fala dos temas recorrentes da poesia realista, mais especificamente da poesia social de Antero de Quental. Ou seja, a gente viu os dois principais críticos do romantismo no realismo, são os dois principais autores que introduzem o realismo em Portugal e no Brasil, e são as principais vozes críticas do romantismo. Ou seja, por quê? Porque o realismo surge como oposição ao romantismo. E a gente viu que
Inclusive, essa de Queiroz e Machado de Assis publicaram dentro dos seus romances críticas à escola anterior, que era o romantismo. Já Antero de Quental nasceu em 1842 e acabou falecendo em 1891. Foi um poeta e filósofo do romantismo, considerado um dos maiores sonetistas portugueses. Antero Tarquínio de Quental nasceu em Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, no arquipélago dos Açores, Portugal, no dia 18 de abril de 1842. Descendente de família nobre, Antero era filho de Fernando de Quental e Ana Guilhermina de Maia. Ele passou a sua infância e cursou os estudos primários e secundários em sua cidade natal, na capital da ilha de São Miguel. Aqui uma foto de Antero de Quental. Apenas com 16 anos, ingressou em Direito e foi estudar em Coimbra, onde se destacou com seu brilhantismo, interessado pela política, filosofia e literatura. Antero de Quental, em 1862, com 20 anos, publica seus primeiros sonetos intitulados Sonetos de Antero. Viajou para a França, Estados Unidos e Canadá. Entretanto, foi em seu país que passou a maior parte de sua vida, se dedicando à literatura e às questões políticas. Durante sua estadia em Coimbra, suas ideias socialistas começaram a desabrochar, graduando-se em 1864. Passa a viver em Lisboa e, a partir de 1866, onde participou da fundação do Partido Socialista Português, na capital do país, trabalhou como operário e editor da revista O Pensamento Social e, em 1869, fundou o jornal A República. Esse é Antero de Quental. Em 1869, vai morar no Porto, já cometido pela tuberculose. Por razões médicas, mais tarde passa a viver na Vila do Conde. Em 1872, fundou a Associação Fraternidade Operária, representante em Portugal da primeira Internacional Operária. Diagnosticado com depressão e transtorno bipolar, cometeu suicídio em sua cidade natal no dia 11 de setembro de 1891. Disparou 2 tiros num banco do jardim, onde está escrito está escrito na parede a palavra esperança. Sob Antero de Quental, o escritor português Eça de Queiroz acrescenta: um gênio que era um santo. E aqui eu trouxe alguns poemas, alguns sonetos de Antero de Quental. Primeiro é A um Poeta. Tu que dormes, espírito sereno, posto à sombra dos cedros seculares, como uma levita à sombra dos altares, longe da luta e do fragor terreno. Acorda, é tempo. O sol já está alto e pleno, afugentou as larvas tumulares, para surgir no seio desses mares. O mundo novo espera só um aceno. Escuta, é a grande voz das multidões. São teus irmãos que se erguem. São canções, mas de guerra, e são vozes de rebate. Ergue-te, pois soldado do futuro, e dos raios de luz do sonho puro. Sonhador faz espada de combate. Esse é um dos sonetos dele. Trouxe mais um, que é Mais Luz. Amem à noite os magos crapulosos, e os que sonham com virgens impossíveis, e os que inclinam mudos impassíveis à borda dos abismos silenciosos. Tu, lua, com teus raios vaporosos, cobre-os, tapa-os e torna-os insensíveis, tanto aos vícios cruéis e inextinguíveis, como aos longos cuidados dolorosos. Eu amarei a santa madrugada e o meio-dia em vida refervendo, e a tarde rumorosa e repousada. Viva e trabalhe em plena luz. Depois, seja-me dado ainda ver, morrendo, o claro sol, amigo dos heróis. E o último que eu trouxe, A um Crucifixo. Há 1000 anos, bom Cristo, ergueste os magros braços e clamaste da cruz: ah, Deus! E olhaste, ó crente, o horizonte futuro e viste,
em tua mente um arvor ideal banhar nesses espaços. Por que morreu sem eco o eco de teus passos e de tua voz, ó Verbo, o som fremente? Morreste, dorme em paz, não volvas, que descrente arrojaras de novo a campa dos membros laços. Agora, como estão na mesma terra erma, a mesma humanidade é sempre a mesma enferma. Sobre o mesmo erno céu, frio como um sudário. E agora, como então viras o mundo enxágue e ouviras perguntar: de que serviu o sangue com que regaste, ó Cristo, as urges do Calvário? Com isso, pessoal, a gente tem um breve resumo da obra de Antero de Quental. Vimos a questão da crítica de Machado de Assis e de Eça de Queiroz e damos mais um passo nesse conteúdo sobre realismo e naturalismo, principalmente falando da questão do realismo em Portugal neste momento. Tá? Na próxima aula, a gente vai falar sobre César e Verdi e a sua obra, e assim por diante. Forte abraço e até a próxima.